Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Tenente Milene. Major Delane e eu preparamos esse material para vocês sobre preposição para que a gente possa apresentar essa última classe gramatical que nós vamos estudar durante este ano. Então vocês vêm ao longo do sexto e sétimo ano estudando todas essas classes gramaticais. Vocês já viram artigos, numerais, substantivos, adjetivos no sexto ano. Durante este ano nós já vimos pronomes, verbos, advérbios e agora nós vamos finalizar então o estudo com as preposições, ok? A ideia deste vídeo não é ser um vídeo muito extenso e como material complementar nós teremos também uma notinha de aula. Vamos lá! Para darmos início então ao nosso estudo sobre as preposições, vamos ler esse fragmento de texto. O sonho meu pai sempre foi mudar praia e morar uma casinha madeira, teto, palha e muitos móveis. Ele sempre dizia que gostava paz e que, um lugar assim, viveria mais qualidade, vida e os aborrecimentos da cidade. Aqui a gente consegue perceber com a leitura desse texto que apesar de a gente conseguir identificar as palavras do texto, o léxico, apesar de a gente saber o significado da grande parte das palavras, esse texto ele tem uma leitura um pouco truncada, né? A ideia que a gente tem é que parece que estão faltando elementos no texto. Quando eu falo que o sonho meu pai foi mudar praia, estão faltando elementos aí capazes de ligar uma determinada palavra a outra, né? E isso compromete o nosso entendimento, compromete um pouco a fluidez do texto, né? Quando a gente lê, nós como falantes da língua portuguesa, a gente claramente observa que estão faltando elementos nesse exemplo. Aqui eu tenho esse exemplo preenchido com os elementos faltantes. Então eu tenho: o sonho de meu pai sempre foi mudar para a praia e morar em uma casinha de madeira, com teto de palha e sem muitos móveis. Ele sempre dizia que gostava de paz e que, em um lugar assim, viveria com mais qualidade de vida e sem os aborrecimentos da cidade. Então, são esses elementos em negrito que estavam faltando, né? A esses elementos, nós denominamos como preposições, tá? Então, todas essas palavras que estão em negrito são chamadas de preposições. As preposições, então, neste primeiro momento, serão esses elementos capazes de unir uma palavra a outra palavra, ok? Então, vamos definir a partir de agora o que é a preposição. A preposição, então, é uma palavra invariável que vai ligar duas outras palavras e vai estabelecer, então, entre elas determinadas relações de sentido ou ainda relações de dependência. Vamos analisar esses exemplos retirados do texto. Quando eu falo casinha de madeira, eu tenho a preposição de, que vai relacionar casinha e madeira, né? A preposição está ligando esses dois elementos. Mas além de ligar, está exprimindo uma relação. Qual que é essa relação? Relação de matéria, de material, né? Quando eu falo que é uma casinha de madeira, eu quero dizer que a casinha é feita de madeira, né? Poderia ser uma casinha de ferro, uma casinha de palha, mas aqui então eu quero dizer que essa preposição ela é capaz de relacionar, exprimindo uma relação entre esses dois elementos. Essa relação aqui é uma relação de matéria, de material, relação do que é feito. Um outro exemplo que nós podemos citar é na seguinte estrutura: mudar para uma praia. Aqui eu tenho em negrita a preposição para, né? E essa preposição ela vai relacionar mudar a um outro elemento, que vai ser aqui praia, né? Uma praia. E essa preposição, além de relacionar esses dois elementos, ela também vai indicar um lugar, né? Quando a pessoa se muda, ela se muda para algum lugar. Então, indica um lugar. Então, a preposição, ela tem essa capacidade, nesses dois exemplos, de ligar esses dois elementos e de indicar relações, sejam essas relações de matéria, de lugar, ok? Neste exemplo, nós podemos ver que em sonho de meu pai, a preposição vai relacionar sonho e pai, né? Sonho e meu pai, indicando, portanto, posse, né? De quem que era o sonho? É o sonho de meu pai.
Então, a preposição, ela vai indicar posse. Então, mais uma vez, ela tem essa função de relacionar os elementos e de ainda exprimir uma relação entre eles, né? Exprimindo essa relação, seja de posse, de matéria, de lugar. Neste último exemplo que eu trouxe para vocês, também retirado do texto, eu tenho gostava de paz. Neste caso, a preposição, ela não vai criar uma relação de sentido, né? Ela apenas vai estabelecer uma dependência entre essas duas palavras. Ou seja, essa palavra paz, através da palavra de, que é uma preposição, né? Ela vai completar o sentido do verbo gostar. Então, a preposição de, ela apenas está ligando os dois elementos. Quando eu falo que gostava, eu preciso de um outro elemento para completar este meu verbo, né? E aí, este outro elemento que vai fazer essa ligação entre o verbo e esse complemento, nós vamos chamá-lo aqui de preposição. Diferentemente dos outros exemplos apresentados, ela não exprime nenhuma relação de sentido, ok? Então, a preposição, ela pode exprimir essa relação de sentido ou não, mas ela está ali presente para ligar os termos. Vamos começar a ver agora algumas características das preposições. Se eu falo que as preposições, elas estão presentes para relacionar os termos, né? Exprimindo uma relação de sentido ou não, ou estando ali somente para ligar os dois termos, eu preciso de assumir que quando eu tenho essa relação, eu tenho uma palavra que é uma palavra principal e tenho uma outra palavra que é uma palavra secundária. E essas duas palavras vão estar ligadas, então, por uma preposição. Exemplos: mudar para a praia. Mudar vai ser a minha palavra principal, que aqui é o meu verbo, e uma praia, no caso praia, né, vai ser a minha palavra secundária. Estão ligados por uma preposição, que é a preposição para. Em gostava de paz, gostava, eu tenho a minha palavra principal, meu verbo gostar, e paz, eu tenho a minha palavra secundária, que estão ligadas, né? Ambas as palavras estão ligadas por uma preposição, que é a preposição de. Então, independente dessa preposição estabelecer ou não uma relação de sentido, ela vai sim exprimir essa relação em que uma palavra será a palavra principal e a outra palavra será a palavra secundária, ok? É preciso ficar atento porque a ordenação normal das palavras ligada por uma preposição é a seguinte: primeiro eu tenho a palavra principal, depois eu tenho uma preposição e aí eu vou ter uma palavra secundária. E isso num protótipo de língua, né? Na ordem padrão da língua. Entretanto, essa ordenação ela pode ser alterada. Por exemplo, lá no texto eu tenho a seguinte estrutura: e que em um lugar assim viveria. Aqui eu tenho a minha preposição, aparece em primeiro lugar, né? Que é a minha preposição em. O lugar é a minha palavra secundária, tá? E viveria é a minha palavra principal. Se eu fosse colocar essa sentença numa ordem direta, né? Então ficaria: viveria em um lugar assim. E aí sim eu teria essa ordenação, que é a ordenação padrão. Mas então eu trouxe esse exemplo para vocês, para que vocês conseguissem visualizar que a nossa língua é muito rica e que ela permite sim estruturas dessa forma, deste formato, em que a ordem padrão, né, a ordem canônica ali, ela pode ser mudada, tá? Por uma questão de estilística, por uma questão de escrita da língua mesmo, ok? Então, em um lugar assim viveria, eu tenho uma troca da minha ordem, da minha ordenação. Eu tenho a minha preposição aparecendo em primeiro lugar, o lugar como uma palavra secundária e o viveria como a palavra principal, que é o meu verbo. Outra característica das preposições é que, muitas das vezes, esse vínculo entre duas palavras, né, ele não é realizado somente por uma palavra, e sim por uma expressão. E aí nós vamos denominar de locuções prepositivas. Então, o que são as locuções prepositivas? É a união de duas ou mais palavras, né, com a função de preposição, tá? Com a função de estabelecer esse vínculo entre as palavras.
Então, como exemplos de locuções prepositivas, eu tenho abaixo de, atrás de, acima de, por causa de. Eu tenho aí 3 palavrinhas, né, formando uma locução prepositiva. Ao lado de frente a, de acordo com, até a e perto de. Ok? Então, são todos exemplos de locuções. Além disso, as preposições, elas podem ser classificadas entre preposições que são essenciais e preposições que são acidentais, tá? As preposições essenciais são aquelas palavras que vão exercer exclusivamente o papel de preposição, né? Elas são classificadas como preposições e ponto final. As preposições acidentais são aquelas palavras de outras classes gramaticais e que, ocasionalmente, elas podem funcionar como preposição em um determinado contexto. Um exemplo é a palavra fora. A palavra fora é um advérbio de lugar. Escutem este exemplo. Esta noite ela dormirá fora. Então, fora é um advérbio de lugar. Nós já estudamos advérbio, concordam comigo? Então, esta noite ela dormirá fora, o fora vai ser um advérbio de lugar. Entretanto, em determinadas circunstâncias, quando, por exemplo, ele expressa a ideia de exceto, essa palavra fora também pode funcionar como preposição. Então, quando eu falo que ela estuda o dia todo, fora domingo, o fora pode ser substituído pela palavrinha exceto, né? Então, aqui, apesar de essencialmente não ser uma preposição, ele está atuando como uma preposição. Por isso que ele é chamado de uma preposição acidental, ok? Significa, então, que, tradicionalmente, ele não é classificado, essa palavra não é classificada como uma preposição. Mas, neste contexto, né, com o sentido de exceto, neste contexto, ela é sim uma preposição, por isso que ela é chamada de preposição acidental. Finalizamos assim esse primeiro estudo, esse primeiro contato com a classe de palavras preposição, tá? No livro didático de vocês têm essa matéria, há alguns outros exemplos sobre as preposições, e ainda há alguns exercícios que nós gostaríamos que vocês fizessem para a próxima aula, ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço, até mais!